Fala, galerinha do segundo. Olha o papel aqui de novo, agora para resolver questões. Vamos resolver agora questões sobre República da Espada. Deixa eu pegar meu controle. Olha aí de novo. Bom, então, olha, República da Espada aqui, nós temos essa questão que eu escolhi, a questão 5, propostos. Vamos fazer um combinado logo. Eu resolvo algumas questões aqui e depois vocês resolvem as que eu não fiz aqui, belezinha? Qualquer dúvida, manda um zap aí pra Jurubeba. Bora lá? Então, olha, em 1892, Arthur de Azevedo escreveu a revista teatral O Tribofe, que com ironia e sarcasmo o representava o agitado ambiente da nova República Brasileira, no ano de 1891. Em um de seus trechos, o coro declamava versos que faziam referência ao encilhamento. Vamos lá ver? Tivemos a frigorífica, a mineira pastoril e também a gordorífica, industrial e mercantil, manufatora de lenha, produtos de papelão e muitas cuja resenha seria uma amolação. Eu de ver já em não privo, em letras grandes até, companhia do olho vivo, rói a corda e passa o pé. Então, galerinha, para falar a verdade, o trecho nem vai ajudar a gente aqui a ver a questão. Ou você sabe sobre polido e encilhamento, ou você não consegue acertar a questão. Então é uma questão do vestibular tradicional, não é estilo Enem não. É correto afirmar que o encilhamento foi, letra A, um desdobramento da depressão econômica. Galerinha, depressão econômica é relacionada à crise econômica, crise 29. E a crise 29, ela vai ser 30 anos depois desse fato aqui, 35 anos depois. Então, falso. É falso. Uma expansão econômica promovida pelos investimentos estrangeiros. Não. Política de encilhamento não tem nada a ver com investimento estrangeiro. Lembre-se da aula que você acabou de assistir. Não tem investimento estrangeiro na política de encilhamento. Foi o ministro Rui Barbosa que quis criar dinheiro, emitir papel moeda para emprestar ao povo brasileiro, para o povo brasileiro pegar esse dinheiro e investir em indústria. Então não vai ter nada a ver aqui, ó, com a questão de investimento estrangeiro. Letra C. Foi um resultado da orientação econômica definida por Rui Barbosa. Rui Barbosa, o nosso ministro da Fazenda. Como ministro da Fazenda, permitindo emissões monetárias por vários bancos. Perfeito a letra C aqui. Então, a letra C é a resposta correta. A D. Um processo especulativo que se expandiu para os empreendimentos industriais, gerado pela prosperidade da lavoura cafeeira. Não, galerinha. Então, a letra correta da questão 5 é a letra C. Belezinha? Vamos para a próxima. Marca aí letra C. Questão 8 aqui do propostos. É uma questão diferente. Não é questão do estilo Enem e nem dos vestibulares tradicionais. A UNIT, por exemplo, aqui não pede essa questão, mas ela quer principalmente nos vestibulares da Bahia esse tipo de questão, que é aquela, marque uma ou duas, estão corretas. Vamos lá. A Constituição Brasileira de 1891 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos da América. Nós já falamos sobre isso. Tá lá no vídeo passado mostrando que a Constituição do Brasil foi imitada da Constituição dos Estados Unidos. Fortemente descentralizadora dos poderes, que é a ideia do poder federativo, dando grande autonomia aos municípios das antigas províncias, que passaram a ser denominadas de estados. Seus governadores passaram a ser denominados de presidentes de estado. A elaboração da Constituição Brasileira de 91 iniciou-se em 1990. Após um ano de negociações, a sua promulgação ocorreu em 24 de fevereiro de 1891. Essa Constituição vigorou durante toda a República Velha e sofreu apenas alteração em 1927. Com base nesse entendimento, analise as afirmações a seguir. Vamos lá. Primeira, a Carta Magna de 1891 consagrou a tradição constitucional do Império. Tá de brincadeira, galera. Consagrou a tradição constitucional do Império. Tá dizendo que imitou alguma coisa do Império, pegou alguma coisa boa do Império. Falso. É falso. Mantendo a vigência de 4 poderes. Não, tá de brincadeira. Entre si, eu já disse, você viu na videoaula, o poder foi dividido em 3 somente. Executivo, Legislativo e Judiciário. Então isso aqui tá errado. Todavia, o moderador passa a ser de uso exclusivo do presidente da República. O poder moderador foi extinto, galerinha.
Então, nem vou mais ler o resto, já estou até com raiva desse item 1. O regime de governo escolhido foi o presidencialismo. Oi. O mandato do presidente da República eleito pelo voto direto. Seria de 4 em 4 anos. Sem direito à reeleição para o mandato imediatamente seguinte. Sem, contudo, haver impedimentos para um mandato posterior. Perfeito o item 2. Foi inspirado no modelo federalista estadunidense. Perfeito. O texto falou e você já viu na videoaula passada. Permitindo que as unidades federadas se organizassem de acordo com seus peculiares interesses, desde que não contradissessem a Constituição Federal. Perfeito, eu expliquei isso na videoaula passada. O Brasil vai ter estados federados? Vai ter, como até hoje tem, mas desde que esses estados não elaborassem leis passando por cima da Constituição Federal. Definiu-se também a separação entre a igreja e o Estado. Perfeito, Estado laico. As eleições não ocorriam mais dentro das igrejas. O governo não interferia mais na escolha de cargos do alto clero, como bispos, diáconos e cardeais. Perfeito. E extinguisse a definição de paróquia e comunidade administrativa. Então, já que há uma errada, os itens corretos é 2, 3 e 4. A letra C, galerinha. Então, marca aí a letra C, belezinha? Vamos passando. Passando, nós temos aqui a questão 11, Mackenzie. Propostos, beleza? Página 65. Acerca dos primeiros anos da República no Brasil, leia os versos a seguir e assinale a alternativa correta. Queriam a abolição. Tiveram e pioraram a sorte dos negros. Queriam a república. Tiveram. Derrubaram a monarquia. Instituíram a anarquia. Mandaram embora o imperador, que morreu, coitado, no exílio. Foram mexer com o exército, que no tempo do império vivia quieto no seu canto. Corremos agora o perigo de uma ditadura militar, e daqui por diante ninguém vai fazer mais nada, sem primeiro ouvir e cheirar os generais. Perfeito esse texto de Érico Veríssimo, e eu faço questão aqui de destrinchar ele, para você entender o que Érico Veríssimo quis dizer. Queriam abolição, tiveram, que é quando ocorreu 13 de maio de 88, no qual no 13 de maio aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Perfeito, parabéns. Só que após o fim da escravidão, o Estado brasileiro não fez nenhuma medida para inserir o negro na sociedade brasileira. Então, o negro continuou fora da sociedade. O negro vai continuar sendo marginalizado. Tipo, acabou a escravidão. Beleza, aluno, me responda. Para onde é que vai o negro no Brasil? O negro escravo? Eles não tinham para onde ir. Não tinham. Naquela época, esse negro, lembra que ele é pobre, analfabeto. Ele só sabia trabalhar na lavoura de café, por exemplo, ou de cana-de-açúcar. Para onde é que vai esse negro? Muitos deles, inclusive, alunos, sabe o que eles preferem? Eles preferem conversar com seu antigo dono, para eles voltarem a trabalhar de forma praticamente escrava, para pelo menos ter um teto e alimento. Não houve nenhuma medida, tipo assim, venham negros, vocês que foram abolidos da escravidão, entra aqui na sala de aula, vamos agora ensinar para vocês, alfabetizar vocês. Não houve isso. O negro ficou marginalizado, por isso que até hoje o negro está marginalizado. Veja aí quem está nessa pior situação agora que nós estamos, da Covid. É a população pobre. Quem é essa população pobre no Brasil? O negro. Então, galera, por isso que Érico Veríssimo colocou bem assim, ó, queriam abolição, tiveram. E pioraram a sorte dos negros. Os negros ficaram à mercê da sorte, marginalizado, pobre. Queriam a república, tiveram. Derrubaram a monarquia. Através como foi derrubada a monarquia? Através de um golpe militar. Através de um golpe militar. E nos primeiros anos da república foi uma bagunça. Por isso que Érico Veríssimo coloca a palavra anarquia. Anarquia vem disso, de bagunça. Mandaram embora o imperador saiu fugido. Ele, inclusive, vai para a Europa e morre lá na Europa. Aí.
que morreu, coitado, no exílio, morreu pobre Dom Pedro II. Aliás, até o próprio Deodoro da Fonseca ofereceu para ele uma grana, como se fosse uma pensão para ele, mas ele não aceitou, né? Óbvio, de orgulho, já que ele foi escorraçado do Brasil. Aí vem, ó, foram mexer com o exército, que no tempo do Império vivia quieto no seu canto. Corremos agora o perigo de uma ditadura militar. Porque lembre que os 2 primeiros presidentes do Brasil eram militares. Por isso, nome República da Espada. Não se esqueçam da aula passada. E daqui por diante, ninguém vai fazer mais nada sem primeiro ouvir cheirar os generais. Bom, vamos lá. Então, ó, o que ele quer? Ele quer que a gente leia os versos e assinar a alternativa correta. Desejada durante o Império como uma saída para os problemas do país. Que problemas? A questão militar, a questão escravista, a questão religiosa. A República recém-proclamada provocou descontentamentos. Um dos motivos foi o autoritarismo dos 2 primeiros presidentes. Segura a letra A aí, vamos ler a restante. Realizada pela união de forças civis e militares, a proclamação da República não realizou profundas mudanças sociais. Olha, galerinha, a proclamação da República, ela realmente não vai realizar profundas mudanças sociais. O negro vai continuar sendo marginalizado, então não houve mudanças sociais. Esse negro vai ser pobre, vai morar nas ruas. É aí que no Brasil vai iniciar justamente a falta de moradia. Então, realmente, com a proclamação da República, não houve mudanças sociais profundas. Não houve. O direito de voto às mulheres foi, na prática, sua inovação. Não. Eu falei na aula passada que a mulher só vai poder votar durante o governo de Getúlio Vargas. A Primeira República passou a ser criticada por antigos apoiadores. Ok? Isso aqui, ó, já está falso. Está dizendo assim, que quem apoiava a República agora é contra. Não, falso. É falso. Mas vamos ler o restante. De um lado, as insatisfações populares, em função da censura imposta pelos presidentes. Por outro, a crise econômica, deixando a elite agroexportadora descontente. Até que o final tá ok, mas esse início aqui, ó, está errado. A defesa da volta da monarquia foi, nos primeiros anos da República, uma ameaça constante e real. Não foi, galerinha. Não foi uma ameaça constante e real a defesa de volta à monarquia. A República foi instalada por militares e vai ser consolidada. Belezinha? Realizada a proclamação, os antigos apoiadores da República percebem que as mudanças idealizadas não seriam concretizadas. Daí entende-se a tentativa frustrada da Revolução Federalista. Não. Deixa eu explicar para você. A Revolução Federalista ocorreu durante o governo de Floriano Peixoto. E foi uma revolução que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Foi uma briga política lá do Rio Grande do Sul. Uma briga política entre 2 partidos políticos, os Maragatos e os Pica-Paus. Nessa disputa política, chegou a ter até uma guerra. Membros dos 2 partidos se enfrentaram. O governo brasileiro manda um exército para, inclusive, acabar com essa revolução lá no Rio Grande do Sul. Então, a Revolução Federalista não tem nada a ver com isso aqui, ó. Realizada a proclamação, os antigos apoiadores da República percebem que as mudanças idealizadas não seriam concretizadas. Então, isso tá falso, galerinha. É falso. Belezinha? Falso. A letra correta, então, galerinha, vai ser a letra A. Toda perfeita, ó. Desejada durante o Império como uma saída para os problemas do país. Questão religiosa, questão militar, questão abolicionista. A República recém-proclamada provocou descontentamentos. Realmente, nem todo mundo aceitou. Um dos motivos foi o autoritarismo dos 2 primeiros presidentes, até porque eles eram membros do Exército Brasileiro. Então, houve até a chamada o quê? Teve o quê? Teve o quê? Teve o quê? Me lembre. Isso mesmo. A primeira revolta da Armada para tirar Deodoro da Fonseca e a segunda revolta da Armada para tirar Floriano Peixoto. Mas essas 2 revoltas conseguiu serem sufocadas pelos presidentes militares. Bom, galerinha, a questão agora 16. Propostas, página 65. Tem assim, ó. É interessante notar como, em Machado de Assis, se aliavam e se irmanavam a superioridade de espírito, a maior liberdade interior e um marcado convencionalismo. 2 termos que se repelem. Pensador e burocrata são os que melhor o exprimem.
Entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borbas, de Machado de Assis, né? A vida nacional passara pelas profundas modificações da abolição e da república. Modificação social, modificação política. Que pensa tudo isso, Machado de Assis? Indagava essa de Queiroz. A queda da monarquia, disse Machado no seu gabinete de burocrata, diante da conveniência de tirar da parede o retrato do imperador. Entrou aqui por uma portaria, só sairá por outra portaria. Era o que tinha a dizer aos republicanos, atônitos com esse acatamento ao ato de um regime findo. Bom, então, galerinha, vem o seguinte. De acordo com o texto, na segunda metade do século XIX, ocorreram profundas transformações econômicas e sociais no Brasil. Sobre esse tema, é correto afirmar. Sobre o tema da república, da abolição, é correto afirmar. O abolicionismo, a imigração e o processo de transformações proporcionadas pela cafeicultura, num contexto mundial de expansão capitalista, selaram a sorte da escravidão. Vamos passar. A abolição alterou profundamente as formas de produção agrícola. A abolição alterou profundamente as formas de produção agrícola. E isso já está falso. Porque mesmo com o fim da escravidão, ainda vai continuar o Brasil com base econômica agrícola, ainda vai continuar a cafeicultura, ainda vai continuar o Brasil voltando para a exportação. Então, aqui já está falso. Uma vez que possibilitou o estabelecimento das bases de trabalho livre e assalariado em todo o país. Isso aqui ficou muito forte. Realmente, na República Brasileira vai ter o trabalho assalariado, mas não é agora na República da Espada, que é justamente o que o texto está falando. É logo agora, da República da Espada, logo agora. Os movimentos abolicionistas receberam apoio da Igreja Católica. Aí, nesse caso, não ocorreu isso. Nunca a Igreja Católica no Brasil levantou a bandeira de fim da escravidão. Nunca. Belezinha, galera? Em especial dos padres templários e foram idealizados por homens livres. Falso. A incipiente industrialização, a exigência de indenização pelos proprietários e a ineficiente política brasileira de substituição da mão de obra retardaram o fim da escravidão. Falso também. Então, o fim da escravidão foi retardado, não tem nada a ver com isso aqui. Ó. A incipiente industrialização tem nada a ver com a questão de retardar o fim da escravidão. A exigência de indenização também não tem a ver. Então, a letra D está toda falsa, galerinha. Não tem nada para aproveitar da letra D. A abolição progressiva da escravidão e o movimento republicano contribuíram para a instalação da indústria de bens de consumo e para a urbanização da região sudeste. Galerinha, isso aqui não vai estar a ver com o fim da escravidão não, belezinha? Tem a ver com o movimento republicano, mas não tem a ver com a escravidão não. Então a letra correta vai ser a letra A, galerinha. A letra A. O abolicionismo, os imigrantes que vieram no fim do século XIX e o processo de transformações proporcionadas pela cafeicultura, que deixou o Brasil com muito dinheiro, exportação, líder mundial produção de café, num contexto mundial de exportação, selar a sorte da escravidão. Realmente, o fim da escravidão ocorreu justamente devido à questão da cafeicultura. Porque lembre, galerinha, que eu expliquei ainda na aula presencial para vocês que o escravo no Brasil ficou muito caro. Belezinha? Questão 1 aqui é uma questão do Enem, página 68. Vamos ver como cai no Enem sobre República da Espada, né? O que pedem. Eu já lhe digo logo de antemão que essa questão ela não se refere tanto ao conteúdo. Você consegue até matar essa questão só interpretando o texto base. Vamos lá. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Olha o nome do Brasil aí. Imitando justamente o nome dos Estados Unidos. 1890. Dos crimes contra a saúde pública. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos. A arte dentária ou a farmácia. Praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estabilidade segundo as leis e regulamento. Então não pode fazer isso, é crime contra a saúde pública. É crime ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno e externo sob qualquer forma preparada substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo exercendo assim um ofício denominado de curandeiro. Ou seja, era proibido ser curandeiro nessa época. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava a negligência das religiões cristãs sobre as moléstias. Falso, não tem nada a ver.
desconhecimento das origens das crenças tradicionais, preferência da população pelos tratamentos alopáticos, é isso que o texto quis falar, preferência da população pelos tratamentos alopáticos. O texto está dizendo que era crime exercer medicina em qualquer dos seus ramos. É crime dentário, você ser da farmácia, ser instabilitado. É crime, é isso que está falando. É crime ministrar ou prescrever algum remédio ou algum meio curativo. É isso que o texto está falando. O texto não está falando isso, preferência da população pelos tratamentos alopáticos. Abondando pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. O texto não falou sobre isso. O texto, inclusive, diz que é crime. Condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Aí tá verdade. Então, a letra E é a correta. Então, por exemplo, aquele chá que aprendeu com sua avó. Se você agora chegar e começar a fazer propaganda que esse chá que sua avó lhe disse que curava dor de cabeça, isso agora é proibido no Brasil. Beleza? Então, não pode. É crime. Estava previsto lá. Questão 3 agora. Enem. Página 68, galerinha. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro, de 1890, dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena, prisão de 2 a 6 meses. Ou seja, era proibido praticar capoeira. Lembrem que a capoeira foi trazida pelos negros africanos para o Brasil. Era uma prática negra, é uma resistência da cultura negra no Brasil. Mas o Estado brasileiro considerou crime. É proibido fazer capoeira. O artigo do 1º Código Penal republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Aí, excludentes, proibido praticar capoeira. Nesse contexto, tal regulamento expressava manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Não, falso, falso. É falso. A defesa do retorno do cativeiro e escravidão. Não, não foi isso que o texto falou. Falso, 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 falso. O caráter disciplinador de uma sociedade industrializada. Tá de brincadeira. A criminalização de práticas culturais. Oi. E a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado da escravidão. Perfeito a letra D. Perfeito, olha. A criminalização de práticas culturais, que era a capoeira. E a persistência de valores que vinculavam certos grupos. Lembre que quem fazia capoeira eram os negros escravos no Brasil, na época da escravidão. Letra D, correta, perfeita. E a gente agora, ó, acaba as questões. Galerinha, agora é o seguinte, agora é você que deve aí pegar e resolver as questões que eu não resolvi. Veja, galerinha, nós tivemos essas 2 aulas agora. Vocês são do 2º ano. Vocês, mais do que nunca, têm que ter disciplina nesse momento. E o que é ter disciplina? É você fazer uma coisa que você não gosta, não queria fazer. Claro que é melhor ficar deitado, claro que é melhor ficar dormindo. A zona de conforto ela é muito boa. Mas esse momento não é para isso. Esse momento é de superação, de desafio. Disciplina é você conseguir, nesse período até o final de maio, que está em vigor a nossa legislação, você conseguir manter essa disciplina. Todo dia, de manhã, acordar, assistir as videoaulas, resolver as questões. É isso. Nós aqui, como professores do Bom Pastor, estamos com toda a força, não estamos medindo esforços para ajudar vocês aí do outro lado, aí em sua casa. Que vocês possam manter esse foco, essa disciplina. Não somente nessa primeira semana do Oba-Oba, mas na segunda, na terceira, na quarta, belezinha? Um beijo de papito, high five!